Fala galerinha, todos bem? Estamos de volta para mais uma aula, dando continuidade nesse nosso processo de desenvolvimento, de entendimento dos conceitos geográficos. Perceba que o nosso próximo tema vai tratar aí justamente do espaço rural, né? Nós estudamos aí o espaço urbano, vamos agora entender algumas características do espaço rural, como ele se desenvolve, como ele se comporta, quais são suas características, dos problemas enfrentados, né, pelo espaço rural, e dessa forma vamos estar aí compreendendo a dinâmica desse espaço, né? Espaço tão importante justamente aí para o desenvolvimento também do espaço urbano, né? O espaço rural, ele é essencial de acordo com o desenvolvimento das suas atividades. Me acompanhe então aí nesse processo. O campo e suas paisagens. Nós vamos observar que o campo corresponde ao espaço rural, né? Quando a gente fala de espaço rural, nós estamos falando do campo, nós estamos falando do lugar onde se produz alimentos e matéria-prima que é direcionada, que é levada para a cidade, certo? Então, está aí a conexão entre o espaço rural e o espaço urbano, seja na emissão de matéria-prima, que nós vamos encaminhar para a indústria, né, que vai para a cidade, vai para o consumidor, ou seja, aí na produção de alimentos, né? Você aí que está em casa, está na zona urbana, quando recebe aquela melancia, né, aquela banana, aquela maçã, são frutos que vêm aí do espaço rural, certo? Então tá aí a conexão direta entre esses dois espaços, certo? Então aqui eu trouxe a imagem para vocês perceberem, né, que a produção do espaço rural ela é levada primeiramente para a industrialização, né, quando se trata de matérias-primas, e você entra em contato aí no espaço urbano, tudo bem? Então há uma conexão muito grande entre esses dois espaços. Já em relação às paisagens, nós vamos observar que vai haver diferenças, né, entre as paisagens. Vai depender da população que ali habita, do tipo de cultura, né? Só que nós vamos ter nessas paisagens rurais tanto elementos culturais como elementos naturais, né? Então, os elementos culturais, que são os elementos produzidos pelo homem, ele também está presente nas paisagens rurais, tendo em vista que o homem transforma as paisagens, né? Então eu trouxe aqui uma imagem para a gente poder identificar, certo? Então aqui nós observamos elementos culturais por todo lado, né? Então aqui nós temos a cerca, nós temos essa área de pastagem, nós temos nessas casinhas a moradia, e ao fundo nós temos aqui os elementos naturais, as árvores, nós vamos ter, né? Aqui o céu, certo? Então nós temos elementos naturais e elementos culturais dentro aí do espaço rural, ok? Para que a gente não confunda e não pensa que o espaço rural ele é composto apenas por elementos naturais, né? A gente é enganado nesse sentido porque há uma predominância dos elementos naturais, certo? Vamos lá. Acerca das atividades econômicas desenvolvidas dentro do espaço rural. Então nós temos aí atividades, né, voltadas para o setor primário, e aí nós vamos identificar primeiramente a agricultura, né, que é o cultivo de alimentos por meio do manejo do solo, certo? Estima-se que 1/3 dos empregos no mundo é do setor agrícola, né? Então nós temos aí grande produção na agricultura no mundo inteiro, certo? Nós temos também a pecuária, né, que é a atividade baseada na criação de animais como gado, suínos, aves, entre outros. É muito comum a gente associar a pecuária com a criação de gado, só que a criação de outros animais também está inserida aí dentro desse tipo de atividade. O objetivo da pecuária é a venda de produtos de origem animal ao mercado consumidor de alimentos ou de matéria-prima, né? Nós temos aí a carne, o leite, os ovos, certo? Então, todos esses produtos advindos aí da pecuária, o couro, etc. Tudo bem? Outro tipo de atividade econômica que nós vamos identificar no espaço rural é o extrativismo, né? O extrativismo é a atividade baseada
na extração de recursos animais, minerais e vegetais, tudo bem? Então, retira-se diretamente da natureza esses recursos. O que é que nós vamos observar? Né? Vai haver um impacto na paisagem do meio rural, a exemplo aí das atividades mineradoras. Nós já tivemos aí alguns exemplos, né, o que aconteceu em Mariana. Então, atividades de mineração que causam impactos gigantescos, tanto na transformação da paisagem, como também impactos sociais. Tudo bem? Nós vamos observar que o extrativismo ele pode ser realizado de forma rudimentar, né, técnicas simples, ou de forma sofisticada, técnicas avançadas, utilizando aí desenvolvimentos tecnológicos. Tudo bem? Outras atividades que nós vamos observar no campo é o turismo. O turismo ele também é uma atividade muito importante para a economia e importante também na questão ambiental do campo. O turismo ele representa, né, proteção ambiental, tendo em vista que o tipo de turismo que vem acontecendo, na maioria das vezes, é o ecoturismo, né? Então, aquele turismo que depende das belezas naturais, da exuberância das paisagens. Então, tudo isso leva aí a um processo de proteção ambiental. Tranquilo? Vamos lá. Eu trouxe para vocês algumas imagens para que vocês possam identificar as diferentes paisagens, os tipos de atividades econômicas desenvolvidas, né? Nós temos aqui a agricultura, né? Turismo, nós temos agricultura também, pecuária e até a própria indústria, né? Faz parte aí do campo, se a gente levar em consideração o agronegócio, certo? Vamos lá, adiantando aqui, o uso da terra no espaço rural. A terra, ela é fundamental no espaço rural, né? Nós vamos observar modos de produção agrícola. Nós vamos dividir, então, o modo de produção agrícola, o modo como a terra é utilizada, né? De que forma cada um aproveita. Nem todos têm a mesma possibilidade de utilizar técnicas modernas e fazer uso de grandes extensões de terras. Por isso que nós vamos então classificar modos de produção agrícola. Nós vamos ter o modo de produção familiar e nós vamos ter o modo de produção comercial, certo? Eu vou trazer para vocês a diferença entre esses dois modos de produção. A agricultura familiar é uma agricultura mais simples, né? A grosso modo, é aquela agricultura em que utiliza a mão de obra familiar e eventualmente a adoção do trabalho assalariado. Então é aquela agricultura mais simples, realizada em pequenas propriedades, né? Eles desenvolvem um sistema de policultura. O que é policultura, professor? O cultivo de vários produtos, né? Então eles cultivam o milho, o feijão, a mamona. Isso é um exemplo aqui da nossa região, certo? Pode haver o emprego de técnicas modernas em insumos agrícolas visando o aumento da produtividade, mas isso não é comum na agricultura familiar, né? Na verdade, a agricultura familiar utiliza técnicas simples, equipamentos simples, como a enxada, a capinadeira, ok? Corresponde a uma importante parcela para a economia e para o fornecimento de alimentos. A agricultura familiar ela é direcionada, a maioria das vezes, para o abastecimento interno. Vamos então aqui observar uma imagem, né, demonstrando. Então aqui a gente consegue ver a utilização de equipamentos simples, né, o trabalho familiar, o trabalho em conjunto, tudo bem? A agricultura comercial ela é mais sofisticada, ela é rebuscada, ela vai utilizar as novas tecnologias, né? Normalmente utiliza grande propriedade, então grandes extensões de terras que nós vamos chamar lá na frente de latifúndios, certo? Então nós vamos ter aí um tipo de produção voltada para monocultura. O que é monocultura, professor? O cultivo de um único produto que vai trazer danos também para o solo, vai enfraquecer o solo. A produção ela é realizada em grande escala, certo? O mercado é voltado aí para os consumidores nacionais e internacionais. Então nós vamos observar o quê? Que é uma produção que não é direcionada apenas para o consumo interno, ela é principalmente voltada para o consumo externo. E a produção é em grande escala, por quê? Porque há um emprego de máquinas, alta tecnologia, e esse emprego de máquinas ele vai trazer um grande problema no campo, que nós vamos observar, que é a
a pouca necessidade de mão de obra. Então, as máquinas substituindo aí a necessidade da mão de obra. Aumenta a produtividade, mas aumenta também o problema social, que é o que? O desemprego no campo, certo? Os cultivos no contexto comercial representam parte importante das atividades econômicas de países exportadores de produtos agrícolas, a exemplo do Brasil. Vamos lá. Então aqui eu trouxe uma imagem, percebam a diferença da agricultura familiar para a agricultura comercial, né? A utilização de máquinas modernas, máquinas pesadas, pouca mão de obra, é isso que nós vamos identificar aí na agricultura comercial. A pecuária, ela também pode ser dividida em pecuária familiar e pecuária industrial, né? Essa criação de animais, ela não se dá apenas da forma rudimentar, da forma familiar como a gente conhece. Então, a pecuária familiar, ela é aquela pecuária realizada em pequenas propriedades, né? Criação em menor escala. A produção é baseada nas necessidades de subsistência e na conformidade com o tempo da natureza. Então, eles não utilizam técnicas para o desenvolvimento mais rápido da produção. Eles esperam o tempo correto. Já a pecuária industrial, ela é realizada em larga escala, em grandes propriedades, né, utilizando aí os grandes latifúndios. A produção inserida nos nos modelos do agronegócio. Então percebam aí que a produção, ela já tem um mercado consumidor, né? É direcionada às indústrias que rapidamente já encaminha para comercialização, certo? Então a utilização de grandes tecnologias fazem com que essa produção seja bastante elevada, né, mais eficiente do que na pecuária familiar. Então nós temos aí o contexto da pecuária industrial voltada para o abastecimento de mercados interno e externo, tudo bem? Então percebam aqui a diferença. Nós temos um senhor que pratica a pecuária familiar, então perceba a criação dele, de bodes, ovelhas, né? Bastante simples. E aqui a pecuária industrial, os animais confinados na ração, tomando normalmente muito hormônio, medicamentos para acelerar o seu processo de desenvolvimento. Beleza? Obrigado aí pela participação de vocês. As atividades lá na plataforma Zoom. Estaremos fazendo a correção por lá. Tudo bem? Um abraço.